nome é Renan Andres Pawlowski, né? Eu sou formado em sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Fiz meu doutorado em engenharia agrícola na Universidade do Oeste do Paraná. Ali eu já comecei a trabalhar um pouquinho com assessoramento remoto, voltado para a parte agrícola mesmo. E fiz meu doutorado muito por parte disso, justamente por estar trabalhando com mais assessoramento remoto. Fiz meu doutorado, então, em assessoramento remoto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bom, o assessoramento remoto, ele é bastante amplo, tá? Ele envolve ali até o controle remoto da TV, é um tipo de assessoramento remoto, né? Mas aqui a gente costuma tratar o assessoramento remoto como o assessoramento remoto orbital, né? Então, satélites que estão em órbita, né, da Terra. E aí a gente tem vários tipos de assessoramento remoto. Os mais comuns são o assessoramento remoto espectral, né, que a gente chama espectral, que ele vai medir aí as ondas do espectro infravermelho, abaixo do vermelho, visível, né? Então a gente tem o que a gente mesmo enxerga com os nossos olhos, né? E acima do vermelho, que é ultravioleta, então aí bastante parte do espectro eletromagnético. Nós temos também outra categoria que é bastante utilizada, que é o radar. Então o radar, ele pode ser passivo ou ativo, né? Então ele emite ondas de radiação eletromagnética, né? Ondas eletromagnéticas para a Terra, pega a resposta e aí consegue analisar os padrões da superfície. E temos também uma outra vertente que é bastante utilizada ultimamente, que é o LiDAR, né? Ele é diferente dos outros, ele dispara feixes de laser, né, na superfície e pega a resposta de volta, o tempo que o laser demora para voltar, e consegue fazer reconstrução de superfícies em 3D. Então, em uma floresta, você consegue reconstruir a floresta em 3D, né? Um feixe de laser bate no solo, outro bate numa folhinha, outro bate no tronco, e aí você consegue juntar toda essa nuvem de pontos e reconstruir, por exemplo, uma floresta em 3D. Isso pode ser usado para bastante coisa, né? As empresas, elas utilizam, geralmente as empresas, elas têm equipes voltadas para processamento, para trazer esses dados, né, para dentro delas, especializadas nisso, né? E aí para fazer uma análise de uma série de coisas. Então, análises ambientais, né? Eu quero saber quanto de estoque de carbono tem nessa floresta, quantas toneladas tem aqui armazenado, né? Ou então análise de tomada de decisão estratégica, né? Eu vou construir uma barragem, então qual que é o melhor lugar? Quanto que, se eu construir uma barragem aqui, quanto que vai ter de água na bacia, né? Quanto que vai alagar? Eu posso fazer uma análise de risco ambiental para ver as espécies que serão afetadas ali, né? Às vezes para encontrar o melhor local, o melhor tempo, às vezes nem é o melhor local, mas é o melhor tempo, né, no ano para fazer essa construção. Então, para o planejamento em geral, assim, planejamento urbano, planejamento regional, né, é muito utilizado, né? Agricultura, meteorologia, né? Aqui na Pixel, a gente utiliza ele no assessoramento remoto em várias partes do nosso produto, da nossa plataforma, né? Nosso principal produto é a plataforma Pixel, que faz a gestão da apólice de risco. Então, a gente faz a gestão desde a parte da subscrição do risco, onde a gente vai avaliar esse produtor, qual que é o risco de quebra dele, né? Quanto que é a taxa que a gente deve cobrar para suprir o risco de quebra, né? Então, esse produtor é um rating a mais, é um rating a menos, né? Quanto que é a taxa que eu tenho que cobrar para suprir a risco de quebra dele. Então, nós utilizamos o assessoramento remoto para puxar todos os dados desse produtor dos últimos 10 anos, né, e avaliar como foi as plantações dele nos últimos 10 anos, né, como que foram o rendimento dele e tal. E aí a gente faz uma série de distribuição estatística. Então, quem que normalmente usa? Quem utiliza geralmente é o governo, instituições de pesquisa, muitas instituições de pesquisa, empresas privadas como a Pixel, né? E geralmente aplicações de larga escala, como a agricultura, né? Então, geralmente o sensoriamento remoto ele é utilizado para isso, em grandes áreas, né? Petróleo, exploração de petróleo e gás, para descobrir, estimar jazidas, né? De mineral, de minério, né? Mas também organizações ambientais para justamente identificar queimadas, de eventos que acontecem espacialmente. E também entidades de militares de segurança, então, para posicionamento de tropas, logística de exército, identificação de tropas inimigas, né? Organizar ataques, então, é muito utilizado na parte militar.
de segurança. Nos negócios, né, o sensoramento remoto, como eu falei antes, ele é utilizado na tomada de decisão estratégica mesmo da empresa, né? Então, para monitorar também o risco ambiental, né? O risco o ativo, muitas vezes que a pessoa tem, como a gente faz aqui na Pixel. Então, nós, além de fazer toda essa análise na parte de subscrição do risco, nós também fazemos o monitoramento do risco, né? Então, as propriedades, as fazendas, né? Elas têm a plantação está crescendo, nós verificamos se tem algum tipo de risco, por exemplo, de dar uma seca, né? Se essa seca vai afetar na apólice ou não, vai ter que se pagar uma indenização se seguro ou não. Então, as seguradoras elas conseguem ter uma visão bastante ampla do risco, locais onde possivelmente ela vai ter que fazer uma indenização, então ela prepara um caixa para aquilo, já, né, tendo vista possíveis indenizações que ela vai ter. Então, isso é bastante importante ali nesse monitoramento do risco. E aí, muitas vezes a gente pensa em larga escala, como por exemplo, a agricultura, bacias hidrográficas, mas às vezes o sensoramento remoto é usado em uma escala micro, assim, por exemplo, no monitoramento de barragens, né? Então, às vezes, a barragem, um deslocamento de 2 milímetros na barragem já pode significar algo muito sério está acontecendo. Então, existem barragens que elas são monitoradas diariamente com o sensoramento remoto, e qualquer micro deslocamento na altitude ou na posição exata que está a barragem já é visto como um alerta, né, para ser investigado e tomadas outras atitudes. E dentre as principais entradas de dados, né, do sensoramento remoto, a gente tem, então, os dados coletados pelos sensores, mesmo, os dados brutos, e que podem incluir, então, imagens multispectrais, imagens de altimetria, né, as alturas das barragens, né, mas também podemos utilizar o que a gente chama de modelo digital de elevação, né? E esses dados eles podem ser usados para diversos fins, para calibração, validação de modelo. Na Pixel a gente tem um modelo que simula o crescimento biofísico, né? Então, quando a gente vai avaliar os últimos 10 anos da planta, nós utilizamos dados de historiamento remoto junto com os dados climáticos e a gente faz a simulação do crescimento da planta no solo. Então, crescimento de raiz, aparecimento de folhas, enchimento de grãos, floração, né? Então, a gente une todas essas informações para fazer essa simulação e estimar o mais próximo possível de quanto seria o rendimento daquela produção. As funções do processamento, em termos de processamento mesmo de dados, são correção atmosférica, principalmente, para tirar efeitos que a atmosfera tem no dado, para ter uma imagem mais limpa. Classificação, né? Então, é muito utilizado o sensoramento remoto para isso. Então, eu tenho uma imagem e eu quero identificar os alvos que estão naquela imagem. O que tem ali? Tem uma plantação de soja, tem uma plantação de trigo. A gente faz isso aqui na Pixel também. Eu quero identificar tipos de solo, que tem naquela região, né? Às vezes é um solo mais arenoso, um solo mais argiloso. Consigo fazer algum tipo de identificação por sensoramento remoto também. Até contagem de mudas, muitas vezes, né? Tem o cafezal, faço a contagem de quantas pés de café tem, dá para fazer todo esse tipo de coisa. Existem seguros também para mudas, né? Você consegue segurar os próprios pés de café. E análise estatística em geral. A análise estatística é muito utilizada, pouca gente conhece, pouca gente utiliza, porque é bastante complexo, né? Mas empresas de exploração de minério e petróleo utilizam bastante, então, porque geralmente os recursos naturais eles têm um padrão de distribuição no solo, então, baseados nos dados de sensoramento remoto, eles conseguem avaliar a quantidade, né? Então, eu encontro uma jazida de um determinado minério, eu quero saber quanto que tem desse minério, estimar, e também qual que é a distribuição para que eu aloque os recursos nos locais que tem maior probabilidade de encontrar esse minério, né? Então, para logística, assim, é utilizado muito mesmo. E as principais saídas, então, do sensoramento remoto, elas são mapas temáticos, né? Relatórios de monitoramento, análise de tendências, né? Principalmente estudos de viabilidade, todo esse tipo de
de relatório que incorpora o próprio dado espacial e informações que incorporam o dado espacial para serem utilizados depois na tomada de decisão. A inteligência artificial, ela é usada já há bastante tempo, tá, no sensoriamento remoto, não muito antes desse boom do ChatGPT, né? Mas ela não é como o ChatGPT, né, que você consegue conversar com ele, né? No sensoriamento remoto, a gente treina os modelos usando diversas técnicas de inteligência. A mais comum geralmente é o machine learning, né? Machine learning geralmente com árvore de decisão ou random forest, que é uma técnica que gera várias árvores de decisão, escolhe as melhores. Mas também é utilizado sim o deep learning, né? O deep learning então que seria as redes neurais mesmo, né? Então a gente tem as camadas de neurônio e tem o dado de entrada, o target, né? Que é o alvo. E aí ele ajusta os pesos de cada ligação de neurônio para neurônio, ajustando uma função matemática, né? Nada mais é do que as redes neurais, nada mais é do que uma sequência de funções matemáticas, né? Cada uma tem um peso e cada neurônio é acionado pelo valor de entrada, para que a gente consiga, então, ter um resultado bastante assertivo na saída. Atualmente a Pixel utiliza. Nesse momento nós estamos treinando um modelo de deep learning que estima quando vai ser colhido, né? Então a gente tem uma propriedade e a gente quer saber quando que aquele produtor vai colher, né? Então a gente aplica isso no deep learning e junto com outros dados de clima, dados de satélite, né, outras informações que a gente tem, e o modelo traz para nós quando ele vai ser colhido, quando provavelmente vai ser colhido. Por que a gente estima essa informação? Justamente para ajudar na logística, tá? Então tem uma série de armazéns, né, espalhados pelo Rio Grande, Santa Catarina, Paraná. Então tem uma série de armazéns e não dá para colocar todos os colaboradores em todos os armazéns para receber os grãos ao mesmo tempo, né? Então eles precisam saber qual município vai começar a colher primeiro, quando que vai ser o pico de colheita nesse município, para alocar os colaboradores com mais eficiência e assim economizar bastante dinheiro, né, com a logística dos colaboradores, com a quantidade de colaboradores, né? Então consegue fazer uma gestão muito mais eficiente, né, do recebimento desses grãos nos armazéns.